Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Hoje o Senado teve mais um momento de extrema importância. Pela manhã, realizamos uma sessão solene em comemoração, em alusão aos 7 anos de vigência da Lei Maria da Penha, e tivemos a presença aqui nessa casa, aqui neste plenário, da presidenta Dilma. Momento em que entregamos, senadoras, deputadas federais, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Mista, CPMI, que tratou da violência contra as mulheres. E penso que, senhora presidente, muito mais importante do que os discursos, do que os compromissos teóricos, é a gente poder ver um avanço significativo na aplicação da Lei Maria da Penha, que, conforme a própria presidente reconhece, tivemos avanços significativos nesses últimos anos. Entretanto, temos ainda uma longa estrada a percorrer, um longo caminho a trilhar. E como forma de contribuir com essa questão, senhora presidente, o próprio governo federal está realizando convênios com todos os estados brasileiros e o Distrito Federal para que sejam construídas pelo menos uma, com recursos do governo federal, Casa da Mulher em cada uma das unidades da federação. Sem dúvida nenhuma, a partir daí, a gente vai ver a pressão da sociedade, a mobilização da sociedade aumentar significativamente, no sentido de que governadores de estado, de que prefeitos das cidades também dirijam as suas atenções para a aplicação da Lei Maria da Penha, que prevê não apenas a punição do agressor, mas prevê um atendimento integral à mulher vítima de violência e a todas as suas famílias. Então, foi uma sessão muito importante. E hoje nós temos pautado para a sessão deliberativa alguns projetos de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista de Violência contra a Mulher. Deveremos votar em breve. E aqui, numa conversa com a presidenta, solicitamos a ela que, depois da aprovação dos projetos, no momento da sanção, que ela convide também os parlamentares e, em especial, a bancada feminina do Senado e da Câmara, para que a gente possa participar desse momento extremamente importante. Mas, senhora presidenta, eu vim a essa tribuna hoje para tratar da questão da medida provisória que trata do programa Mais Médicos. Nesse momento, estávamos e deve estar ainda reunida a comissão especial mista que analisa a referida medida provisória. Inclusive, o senador Mozarildo, que aqui está, é o relator aqui no Senado, é o relator revisor da medida provisória do Mais Médicos. Eu penso, senhora presidente, que esse é um debate muito importante para o país, como é muito importante o programa para o país. E aqui, alguns dados, um balanço rápido do que aconteceu desde o lançamento da primeira edição, a primeira chamada, porque nós já estamos na segunda chamada até agora. Desde o lançamento do programa, ficou muito claro, e é isso que determina a medida provisória, a prioridade do profissional formado em universidades nacionais. Pode ser estrangeiro, mas contanto que tenha diploma aqui. Não é prioridade para brasileiro, é prioridade para quem tem diploma de uma universidade brasileira. Então, a prioridade é deles. E, ao todo, na primeira chamada, foram 1.096 profissionais formados no Brasil que confirmaram a participação nessa primeira etapa do programa. E esses 1.096 profissionais atuarão em 456 municípios e 15 distritos de SEI, que são distritos especiais indígenas. As vagas remanescentes foram oferecidas primeiramente aos brasileiros graduados no exterior e, em seguida, os estrangeiros formados também no interior, que atuarão com autorização profissional provisória e exclusiva para a localidade onde eles estão sendo selecionados e para trabalhar exclusivamente também no programa Mais Médicos. E o programa, a atuação desses profissionais é restrita à atenção básica à saúde e principalmente e tão somente nas regiões onde estão sendo alocados. Dos 559 médicos formados no exterior,
que confirmaram participação no primeiro mês de seleção individual do programa, 282 entregaram toda a documentação necessária e estão participando do módulo de acolhimento. Desses 282, 116 são brasileiros que se formaram no exterior. E a maior parte dos estrangeiros vem da Espanha, da Argentina, de Portugal, Uruguai. São 174 homens e 108 mulheres, que, no geral, numa faixa etária média de 30 anos. Os 277 médicos com formação no exterior que selecionaram municípios e não conseguiram validar a documentação a tempo de participar dessa primeira etapa do programa terão uma nova chance de selecionar as cidades. O edital de adesão já foi aberto e nós estamos, nesse momento, o Brasil e o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, trabalhando na segunda etapa. Em relação aos médicos cubanos, senhora presidente, que tem sido um assunto muito polêmico, muitas críticas, e ontem aqui eu tive a alegria de ver e ouvir o pronunciamento do senador Cristóvão e fazer, inclusive, uma parte a ele, porque considero um pronunciamento extremamente equilibrado, porque as críticas ao programa são muito, e aos cubanos nem se fala, não é? Críticas de toda a ordem, ao ponto de alguns dizerem que o ensino da medicina em Cuba dura apenas 2 anos, o que não é verdade, isso é uma inveracidade, isso é uma... Para não falar, não procede. Não há nenhum curso de medicina em Cuba cuja duração seja de 2 anos. Mas em relação aos 400 dos 4 mil que deverão vir e que já estão, dos 4 mil que deverão vir e 400 já estão aqui, estão vindo por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E esses profissionais atenderão a população nas unidades básicas de saúde que fazem parte do universo de 701 cidades que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro e nem estrangeiro durante a fase de seleção do programa. Então, senhora presidente, o programa é um programa muito importante. Eu repito aqui, o estado do Amazonas foi o estado os municípios, que há o maior percentual dos municípios que aderiram a este programa de mais médicos. Aliás, salvo engano, apenas um município do meu estado não aderiu ao programa. Todos os demais, inclusive a capital, Manaus, aderiram ao programa. E até agora, as informações que dispomos é que foram selecionados 52 profissionais brasileiros para o Estado e 36 estrangeiros, sendo que os brasileiros atuarão em 11 municípios e os estrangeiros em 9 municípios, o que dá 20 municípios, o que é muito, 20% apenas daquilo que foi solicitado. Então, um número muito baixo. Eu quero, senhora presidenta, primeiro dizer que compreendo até principalmente aquelas críticas que partem dos profissionais médicos em nosso país. Agora, não dá para concordar com algumas observações, com algumas afirmações que estão sendo feitas. Eu mesmo vi e li, senador Pedro Táxi, um médico, parece ser do Conselho, não tenho certeza, tudo indica ser do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que orientando a categoria para que não fizesse o atendimento para o paciente se o problema fosse decorrente de erro médico. Isso é falta de ética, isso é falta de ética completa. Nesse momento não existe a oposição à situação, independentes ou não. Nesse momento existe um programa, uma população inteira que precisa de assistência. Assistência. Eu estou cansada de vir a essa tribuna muito antes do programa Mais Médico e relatar problemas. Problemas como em um município do meu estado, o município de Japurá, onde um funcionário público, um servidor público estadual, que coordenava o escritório do setor privado, da Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas, de 30 anos de idade, morreu porque não tinha assistência médica. Não é? Então, os fatos nós temos muito. Agora, dizer que os médicos cubanos vão promover um genocídio, vão promover um monte de erros, eu penso que não é por aí. Conceda a parte, senador Táxi, a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, quero cumprimentá-la pela vossa fala e dizer que nessa questão dos famosos médicos cubanos, nós não podemos ter nada contra médicos por serem de Cuba.
Eu conheço Cuba, conheço a medicina de Cuba, não como Vossa Excelência, que é uma estudiosa daquele país. Mas nós temos que entender que o artigo 5º da Constituição, ele garante aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes, e o médico, quando vem, ele é residente, que residência aqui é uma relação fática entre a pessoa e o local. Ele, estrangeiro, ele deve, de acordo com a nossa Constituição, ser sujeito de todos os direitos que a nossa Constituição estabelece. Este é um primeiro ponto. Nós não podemos ser abraçados pela xenofobia, até porque a nossa Constituição prega um Estado constitucional cooperativo, que se abre para outros Estados. Nós não podemos nos insular. Este é um ponto. Agora, o que me causa espécie é o médico ser contratado dessa forma, através dessa organização internacional, e nós pagamento ser feito ao Estado cubano, via a Organização Pan-Americana de Saúde, e eles paguem o médico. Me parece que seria responder a esta indagação. Um senador ou uma senadora aceitaria que o Senado da República depositasse todo o seu salário, o seu subsídio, num partido político e o partido político fizesse o repasse? Isso seria absolutamente ilegal. Ou um senador, por exemplo, do estado de Mato Grosso ou do estado do Amazonas, como Vossa Excelência, permitiria que existisse uma lei que dissesse assim: você pode vir morar em Brasília, à vontade, mas não pode trazer sua família? Isso seria digno, de acordo com o artigo 5º da Constituição? Nada contra o médico cubano. Nós não podemos permitir palavras de xenofobia, de preconceito. Isso eu sou absolutamente contrário. Agora, me causa espécie, estranheza, que este médico possa vir em situações diferenciadas, situações diversas do brasileiro que aqui vive. A nossa Constituição está sendo violada neste particular. Porque ele não pode receber menos que outro que exerce a mesma função, ele não pode ter direitos fundamentais subtraídos, que não se subtraia de outros cidadãos, de outros indivíduos que aqui vivem. Portanto, esta relação, ela precisa, no mínimo, ser analisada. Aliás, eu e a senadora Ana Amélia fizemos um pedido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, e a senadora Ana Amélia na Comissão de Assuntos Sociais, para que o ministro da Fazenda venha aqui esclareça, inclusive, as repercussões tributárias, previdenciárias de tratados como este. Se o tratado é gravoso para a República Federativa do Brasil, o artigo 49, inciso 1 da Constituição, determina que esse tratado deva ser aprovado pelo Congresso Nacional. Nós precisamos abrir o Brasil para outras nações. Concordo. Nós não podemos nos insular, ficar dentro de uma ilha. Agora, fazer com que o médico cubano tenha menos direitos do que outros médicos, isto é um absurdo, isto soa como algo reacionário, como algo inconstitucional. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Só deixa eu fazer algumas observações, e se a senadora que dirige a sessão permitir, decorrência do tempo, concederei com o maior prazer, senador Mário, a Vossa Excelência. Mas, senador Petax, primeiro eu quero registrar a posição de Vossa Excelência contrária a essas atitudes xenófobas. Não é possível tratarmos profissionais dessa forma, mesmo porque podemos ter, e pessoas podem ter, muitas divergências com Cuba. Agora, ninguém desconhece que no item saúde, Cuba é um dos países do mundo que apresenta os melhores índices, Não podemos negar. Quem diz isso não somos nós, quem diz isso são os organismos da ONU, das Nações Unidas, é que fazem o levantamento e que atestam essa questão. Então, obviamente que nós não podemos tratar cubanos diferente da forma como tratamos argentinos, uruguaios, portugueses que aqui estão chegando. Segundo, acho que a preocupação de Vossas Excelências quanto ao convênio entre a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, um organismo vinculado às Nações Unidas também, Brasil e Cuba, é procedente. Tanto que, senador, certamente Vossas Excelências, o senhor, senadora Ana Amélia, receberão o conteúdo do acordo, talvez muito antes do que imaginam. Nós acabamos de aprovar, na comissão está aqui, repito, o nosso relator pelo Senado da medida provisória, de que em 48 horas nós teremos em mãos o conteúdo total do acordo, porque parte dele já está no site do Ministério da Saúde, parte dele já está lá, segundo informações que
que tenho também não vi, mas teremos rapidamente isso. Segundo, eu não fico tão impressionada porque parece que é a primeira vez que o Brasil faz um convênio com a OPAS. Não é. Não é, e não só o Brasil, enquanto governo federal, vários governos estaduais fazem acordo com a OPAS no mesmo sentido. 4 mil médicos? Vários países, não digo a quantidade, mas vários estados brasileiros e o país outros. E não há nenhuma ilegalidade de receber profissionais, receber salários do organismo com quem foi feito o contrato e não diretamente do governo brasileiro. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um CBA no Amazonas, que é o Centro de Biotecnologia do Amazonas, que é gerenciado por uma organização que tem um contrato com o governo, que recebe recursos e aquela organização paga os brasileiros, que são doutores, que são mestres. As universidades brasileiras, senador Pedro Táxi, Vossa Excelência é professor universitário, estão cheias desses convênios, cujos profissionais não recebem do poder público diretamente, recebem do organismo que fez o convênio. Mas eu considero justa a preocupação. E nós vamos ver e vamos analisar. O que eu não concordo, o que eu não admito, é que manifestações como essas a gente tem assistido no Brasil. Manifestações contrárias, não estão nem um pouco preocupados com quem vive lá no Apuí, com quem vive em Altamira, sei lá eu aonde. E aí muita gente diz, mas só agora o problema se apresentou? Não, mas agora a presidenta tomou coragem de enfrentar esse problema, que não é unicamente trazer médicos de fora, porque o mundo inteiro tem. Olha a média, a Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes, Uruguai 3,7, Portugal quase 4, Espanha 4, Reino Unido 2,7, Brasil 1,8. Desses 1,8, a maioria está nas grandes cidades. E desses, a metade deles só trabalham no sistema público, a outra metade não trabalha. Então, é óbvio, nós vamos analisar, nós vamos votar a medida provisória. Tenho certeza, convicção absoluta, ela vai sair diferente do que ela entrou. Ela vai sair diferente do que entrou. Vai sair diferente. E assim é bom, porque eu, desde pequena, fui acostumado com o seguinte, muitas cabeças trabalham melhor do que uma única cabeça. E aqui, por isso existe o parlamento, para que juntos travemos o debate e podemos melhorar naquilo que for possível, ou então rejeitar ou aprovar da forma como está, dentro de uma análise coletiva. Mas, senadora Ana Amélia, eu sei que meu tempo se foi, tem 2 senadores que solicitam a parte. O que é que Vossa Excelência indica? Foi concedido o tempo, mas vou lhe dar mais um tempo, senador. Senador Mário Couto, apenas para que a presidenta não fique em situação delicada, senadora sejamos rápidos. Vanessa, eu também acho que Vossa Excelência tem razão no sentido do que falou esse médico. Eu acho que não representa a classe dos médicos brasileiros. O que o médico brasileiro quer é que se valorize a ele, senadora. Por exemplo, se for aberto um concurso público para um hospital público, vai se exigir o concurso público para os médicos brasileiros, não é isso? Mas para os estrangeiros não. Então aí começa a primeira desigualdade. Só se comentou a falta de médico no Brasil por causa da população e das vozes roucas que vieram da rua pedindo saúde. Aí se criou uma solução imediatista. O que é que está faltando no Brasil para curar a saúde? Médicos! Traz médicos de Cuba. Só isso, senador. Sabe quantos 1.000 leitos nós perdemos no Brasil de 10 anos para cá? 41.000 leitos. Obrigadinho. 40, será que nunca se viu isso? Será que nunca se viu a decadência da saúde neste país? Que os hospitais brasileiros não se equiparavam com os hospitais de outras nações? Será que se não atentou para a falta de equipamentos? Sabe o que acontece no interior do Amazonas? Sabe o que acontece no interior do Pará? Quando tem um médico, o amazonense vai lá, o paraense vai lá e diz assim, olha, eu quebrei, aí não tem um aparelho de raio-x para ver se quebrou. Aí ele pega o papel, o prontuário, né, que se diz o prontuário, com a caneta e diz assim, caminhe-se para a capital do estado. É ou não é, Mozarildo?
É, não é, ou não é verdade? A senhora sabe. Então a saúde, para solucionar o problema da saúde no Brasil, não é só médico. Bem-vindo até, sabe, senadora? Eu não sou contra, bem-vindo. Mas cá onde é que estão os hospitais que nunca se fizeram? Onde estão os equipamentos? Olhe, eu estive na cidade de Soure, uma das maiores cidades do Marajó, em torno de 50 mil habitantes. Estou fazendo um trabalho lá, comunitário. Calcula um médico cubano atender um marajoara mordido de cobra, surucucu, pico de jaca, uma das mais venenosas do campo, a jararaca. O que o médico cubano vai dizer? Ele vai ter que chamar a enfermeira para pedir o auxílio e perguntar qual é o remédio para a mordida desta cobra. Sabe, é diferente o Brasil de Cuba. Está tudo errado, senadora. Se é para dar uma resposta às ruas, tudo bem, mas está tudo errado, senadora. Me desculpe, eu acho que a senhora tem razão à frase maldita do médico, que não soube se... agora, a classe médica está chateada, lógico, indubitavelmente, com toda razão, a classe médica brasileira. O que se tem que fazer é melhorar os hospitais. O que se tem que fazer é dar mais condições para aqueles que querem ser médico poder exercer a profissão de médico neste país. É muito jovem querendo ser médico e não se dá condição. Tem que se dar a condição para esses jovens brasileiros serem médicos, para se enquadrar numa universidade particular no Brasil. O cara tem que ser rico, o pai tem que ser rico. Quando o cara é pobre, ele não tem a mínima condição de fazer faculdade de medicina nesse país. Essa é a grande realidade, senadora, e nós temos que conviver com ela. Uma família pobre não tem como conseguir formar um filho em medicina. Esse é um debate, senadora, que nós podemos trazer para cá para o Senado, intensificar, porque esse problema de contratar médico está na cara. Foi exigido como uma medida imediatista, porque as vozes da rua soaram. Isso é perigoso, porque assim as vozes vão voltar à rua, vão voltar às ruas. Eu não tenho dúvida que vão voltar. Querem hospitais, querem equipamento, querem leitos, não querem morrer. Senador, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer um reparo. O senhor disse que está tudo errado. Eu acho que não está tudo errado, senador. Acho que talvez esteja errado o dado que Vossa Excelência deu. Talvez esteja errado o dado que Vossa Excelência deu. Mas eu não quero afirmar que está errado. Eu quero apenas que Vossa Excelência me dê a fonte do dado, de que nos últimos 10 anos fecharam 40 mil leitos. Os dados oficiais que eu tenho, senador, mostra que nos últimos 10 anos cresceu muito. Nós tínhamos de leito, no ano de 2008, 496 mil leitos. Nós temos, em 2013, 582 mil leitos. Então, não diminuiu, senador, aumentou. E mais do que isso, a realidade, se no Pará o governo do estado não faz investimento, eu quero dizer que no Amazonas não é assim. O Amazonas é um dos estados que mais investe em saúde. E nós temos hospitais novos na grande maioria dos municípios e com falta de médicos. Agora, não quero tirar a razão de Vossa Excelência quando diz de outras necessidades da área de saúde. Eu não subi aqui para dizer que o programa Mais Médicos vai resolver o problema da saúde no Brasil de jeito nenhum. O que vai resolver o problema da saúde é mais recursos, melhores condições, carreira do médico. Eu defendo tudo isso. Agora, essa é uma parte muito importante. E o governo federal, mesmo sem a CPMF, tem feito um grande esforço. Amanhã nós estaremos aqui, amanhã à tarde, o senador Humberto Costa, que já foi líder do partido da presidenta, vai apresentar um relatório, está aqui o senador Davim, que é dirigente da comissão, um relatório sobre fontes de financiamento para a área da saúde. E é esse o movimento que nós estamos integrando, é exatamente esse movimento. Eu quero responder o que a senadora... Se a senhora permitir, eu dou a resposta. Não, é porque... Vossa Excelência não quer a resposta? Mas não é que eu não queira a resposta. Eu quero lhe dar a resposta. Então, se eu der a resposta, senador, é que nós não estamos aqui, é o plenário
plenário do Senado. O plenário do Senado não permite o debate nesse momento. Ela citou meu nome. Vossa Excelência pediu a parte... Eu quero responder pelo artigo 14. Vossa Excelência pediu a parte... Vossa Excelência não quer dar a resposta para mim? Então me dê, logo após a fala dela, me dê o artigo 14, conforme o regimento assim, interno senador, da casa, Vossa Excelência, eu fui citado por 2 vezes. Então eu quero dar a resposta à senadora. Já que ela não quer me dar o direito de falar, eu quero a resposta pelo artigo 14, que eu tenho o direito regimental. Senador, eu lamento muito que Vossa Excelência seja uma pessoa que aqui nesse plenário não trata os colegas com respeito, que eu estou tratando Vossa Excelência, concedendo meu pronunciamento, senador. Não fique nervosa. O senhor está fazendo agora, eu não estou debatendo com o senhor. Não fique nervosa, tenha calma. Nervoso está o senhor, senador. Não, a senhora está... O senhor quer vir aqui fazer o pronunciamento no meu lugar? Porque o senhor está... Não, eu vou... Preste atenção no que o senhor está fazendo. Senador Mário Couto, após o pronunciamento da senadora Vanessa, vai, pela invocação do artigo, consulta a senadora Vanessa Graziotin se considerar o à parte o senador Paulo com o maior Davim. Prazer, com o maior prazer. Senador Paulo Davim, e aí a senhora tem direito. Senadora Vanessa, eu ouvi atentamente o seu pronunciamento. Tem muitos pontos que eu penso da mesma forma. Outros, evidentemente, não. Há muitos anos, achava-se que a solução da saúde estava em abrir hospitais, construir hospitais. É aquela visão hospitalocentro, um método, um pensamento ortodoxo. Eu tenho medo, senadora, que estejamos substituindo uma solução equivocada por outra solução equivocada, achando-se que bastará a presença do médico que vai se resolver. E por isso mesmo não se discute, não se vai ao cerne da questão do ponto de vista de saúde pública. Essa é a minha grande preocupação. Nós sabemos que não é a relação médico-paciente que vai dizer se a saúde é boa ou é ruim, não. Por exemplo, Brasília tem 4,7 médicos por 1.000 habitantes. A saúde está bem aqui? Que diga os brasilienses. Então, essa é a discussão. A saúde não é a ausência da doença, é o bem-estar físico, mental e social do cidadão. Então, o que acontece no interior do Brasil também é uma consequência da falta de investimento nas políticas públicas de desenvolvimento, na falta de investimento nas políticas de saneamento. Eu me lembro, senador, e a senhora também, que neste país haviam 2 salários mínimos. Um salário mínimo para o Norte e Nordeste e um salário mínimo para o resto do Brasil. Há pouco tempo, não faz muitos anos, que corrigiu-se essa distorção. Então, por isso, a gente sabe que o salário mínimo é uma forma de distribuir renda, forma mais justa de distribuir renda. Mas era assim. Isso, ao longo dos anos, criou esse fosso social imenso entre o Brasil pobre e miserável do Brasil rico e próspero. E, em consequência dessa visão, surgiu essa saúde precária, caótica e sem resultado. Aí, de repente, querem solucionar o problema do Brasil na saúde pública com a presença do médico, que a gente sabe que não é. E eu dou sempre um exemplo, senador, e quero dar esse exemplo para a senhora aqui. Em conversa com o ministro Padilha, que eu tenho uma excelente interlocução com ele, eu disse: ministro, outro dia eu vinha num avião e a aeromoça perguntou se tinha algum médico a bordo. Eu me apresentei na condição de médico, ela me pegou pelo braço, me levou na poltrona do paciente que estava passando mal e disse: pronto, cidadão, o seu problema está resolvido, está aqui o médico. E eu perguntei: eu vou fazer o que aqui em cima para tratar o edema agudo? Vou rezar? É mais ou menos isso. Não adianta levar o profissional, você tem que dar as condições mínimas para que esse profissional exerça dignamente e dê as respostas que a sociedade precisa. E aí passa por um debate que não pode ser escamoteado com essa medida. Não se pode deixar à margem essa discussão, que é a discussão crônica, eterna e irresolutiva, que é a do financiamento da saúde pública. Nós vivemos um financiamento absolutamente inadequado.
o Brasil investe menos do que países como o Chile, como a Argentina, como o Uruguai. E veja que nós somos a 7ª economia do mundo. Então, eu também concordo que o Brasil precisa prover de médicos os municípios mais distantes. Claro que precisa. Eu também acho que nós não podemos ter nenhuma postura xenófoba. Eu não sou xenófobo, as entidades médicas não são xenófobos, o povo brasileiro não é xenófobo. Isso é uma verdade que nós não podemos fugir. Isso é cultural. Nós somos assim. Nós somos hospitaleiros. Até talvez pela própria miscigenação que fez o povo brasileiro. Não seremos diferentes nunca. Esse é o jeito do povo brasileiro ser. Já dizia Darcy Ribeiro, apaixonado pelo povo brasileiro que foi. Agora, também não concordo, senadora, que a gente passe a satanizar a figura do médico. No Brasil, está claro, um segmento importante da sociedade, de 500 milhões de brasileiros e brasileiras, estão acuados. De repente, passou a ser o responsável por tudo, passou a ser hostilizado. O médico está acuado, o médico está humilhado, o médico está sendo espizinhado, o médico não está sendo compreendido nos seus pleitos. Que tem médicos irresponsáveis? Tem. Como tem bons políticos, bons senadores, maus senadores, bons advogados, maus advogados, também tem bons médicos, maus médicos. Isso faz parte da natureza humana. Eu acho que precisa-se construir um discurso de aproximação. Nós precisamos construir as pontes. Nós não precisamos mais de cisalhamento. A saúde do Brasil está sofrendo um processo de cisalhamento. E a gente precisa juntar as peças para que a gente possa construir um modelo de saúde dos nossos sonhos. Então é essa a observação que eu faço. Eu concordo e corroboro com alguns pontos, mas faço algumas ressalvas, o que é legítimo e democrático, com todo o respeito que eu tenho com Vossa Excelência. Acho uma das senadoras mais comprometidas na questão de saúde, como também em outras áreas. Fica aqui, muito obrigado pela parte. Eu é que agradeço Vossa Excelência, como sempre, muito cortês, não só na parte, mas na conduta aqui, agradeço muitíssimo. E o que eu disse, Vossa Excelência corrobora exatamente isso. O problema da saúde vai para muito além da falta de médicos, da insuficiência de médicos. Agora, todos os itens têm que ser debatidos, e essa casa está fazendo isso. A Comissão Especial da Medida Provisória está instalada, mas amanhã nós vamos receber o relatório que trata de financiamento. Vamos debater e vamos aprovar. E vamos, senador Moca, fazer de tudo para trazer para o plenário, para fazer com que a Câmara vote também. É assim que a gente enfrenta o problema da saúde, como estamos enfrentando o problema de educação e tudo mais. Agora, o que não dá é para dizer que o Brasil hoje tem menos unidades de saúde do que tinha 10 anos atrás. Aí, santa paciência, eu vou esperar com muita educação, com muita paciência, esse dado da onde que vem, porque os dados oficiais que nós temos apontam para um caminho bem diferente. Senadora Ana Amélia, senador Moca, eu gostaria de pedir desculpas de Vossa Excelência, que meu tempo já acho que se foi em mais de... A senadora Ana Amélia... Senadora Vanessa, eu penso que quando o tema é um tema relevante... Então, perfeito, eu concedo com muito prazer a parte a Vossa Excelência, senador Moca. Eu vou ser muito objetivo, até para não ser repetitivo. Vossa Excelência sabe, é a vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Nós estamos, eu acho que o que vai resolver o problema do médico, sobretudo no interior, e nós estamos discutindo, é a questão de um projeto criando uma carreira, né, uma carreira para o médico. E isso está, o senador Humberto, nós estamos evoluindo nessa discussão, mas não é porque você... Imaginar que um jovem vai se formar em medicina e vai fazer só o atendimento básico, não vai. Nós temos que criar um conceito. Ele vai começar no interior, depois 3, 4, 5 anos terá direito a uma residência, a uma especialização, e uma vez especializado, para uma cidade de um porte maior. Eu estou só dando uma ideia do que está se construindo, mas não é uma coisa para... É uma coisa para, no máximo, médio prazo, apresentar o projeto, que é do senador Vital do Rego, e cujo relator é o senador Humberto Costa. Estamos trazendo para essa discussão, né, gente que realmente com experiência, né, porque existem cidades
senadora Vanessa, que criaram fundações, por exemplo, em cidades pequenas que tem 20, 25 médicos. Eles não têm problema com o cirurgião, eles não têm problema com o neurologista. Então, porque, na verdade, a vinda desses médicos, eles vão fazer o atendimento básico, Vossa Excelência sabe disso. Mas nós vamos continuar tendo os mesmos problemas nos hospitais, paciente em cama, médico que trabalha 20 horas, 30 horas direto para dar conta daquilo, porque às vezes se registra exemplo de maus médicos, mas se esquece de dizer que a grande maioria desse segmento são profissionais abnegados. São profissionais que ficam ali no dia a dia, socorrendo as pessoas, tirando as pessoas do sofrimento. Esse é o médico. Então, e nós, nesse momento, agora, a questão do médico cubano, ou da Espanha, ou de qualquer outro lugar, o problema não está com o médico cubano, e sim a forma do contrato, que não está claro, mas precisa. Inclusive, nós temos já um requerimento na comissão para o ministro Padilha, o ministro da Fazenda, vir explicar, olha, o pagamento desses médicos vai ser feito desse jeito, com transparência, para que a sociedade saiba disso. É exatamente isso. Agora, as entidades médicas, elas têm o direito de protestar contra isso. Por quê? Porque tem a questão do revalida, e que é uma situação que está na nossa legislação. Agora, o ministro Padilha insiste em dizer: quem fizer o revalida vai poder atuar em qualquer lugar do país. Especificamente, esses médicos não, serão contratados para um determinado local e para uma determinada função. Agora, senadora Vanessa, o que vai resolver não é a questão do médico. Lamentavelmente, quiseram colocar no médico o caos da saúde. Isso eu não posso concordar. Agora, o que nós vamos fazer, tenho certeza, é votar aqui a questão do recurso para a saúde, isso, que é o fundamental, os 10%, né, da receita bruta. Aí, a partir daí, com recurso, nós vamos poder discutir melhor todas essas questões. Muito obrigado pela parte, senadora Vanessa. E eu é que agradeço também a forma como Vossa Excelência apresenta seu à parte, senador. E dizer que, inclusive, ao projeto, que é uma PEC, salvo engano, do senador Vital, eu apresentei uma emenda para que a carreira não seja só do médico, seja dos profissionais da área de saúde. E esse é um debate importante, senador Moca. Sabe por quê? Porque muitos dos profissionais que trabalham no sistema público trabalham via cooperativas, cujo custo para o poder público é alto. Uma carreira poderia também, quem sabe, eliminar a necessidade das cooperativas e até ser mais econômico para o poder público, nesse caso, os estados brasileiros. Mas eu acolho a parte de Vossa Excelência, que apenas vem reforçar. O que eu acho, senador, é que eu não vi em nenhum momento, ninguém, muito menos do governo federal, dizer que todo o problema da saúde é do médico, é por conta do médico, da falta. Não vejo isso. Eu vejo apenas um governo tentando enfrentar um problema. Eu acho que o senador Davi tem razão. O que nós precisamos fazer é construir caminhos para que haja, não digo uma unanimidade, que nesse assunto nós nunca vamos chegar a uma unanimidade, mas uma maioria de opinião para que os médicos também fiquem contemplados e participem dessa solução que o governo vem procurando dar ao Brasil. A vinda dos estrangeiros, senador, é algo urgente, porque junto disso vem todo um projeto para a formação. Nos estados do norte, só são as capitais que têm faculdade de medicina. Manaus, Rio Branco, Boa Vista e Rio Branco muito nova. Agora, de acordo com o projeto, outras cidades poderão receber universidades. Isso é que é importante, isso é muito importante, porque o número de profissionais formados nos últimos tempos é muito inferior ao aumento dos equipamentos. Por exemplo, nos últimos 10 anos, 146 mil novos postos foram abertos contra a formação a formação de somente 93 mil profissionais, ou seja, há um déficit de 35 mil profissionais nessa questão. Mas eu agradeço o tempo à senadora Ana Amélia, que dirigia até agora, e dizer que esse é um debate que segue
aqui no Senado, e é muito importante porque estamos todos trabalhando para ajudar a melhorar a assistência à saúde do povo brasileiro. Muito obrigada.